Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso bom Deus seja com cada um. Estamos mais uma vez numa oportunidade muito especial para ler um verso da Bíblia, ou dois, coisa que não podemos deixar de fazer todos os dias. Eu estou num lugar especial, acho que vocês já estão vendo aí, né? Olha lá. Uma partezinha do recanto. Aqui eu estou na horta, na parte de verdura que é feita justamente para as refeições do recanto. E não podia deixar de estar aqui, dar um bem-vindo para todos vocês e ler um pouquinho. Estamos procurando ver se vai acontecer a nossa leitura todos os dias. Mas não posso prometer que vai ter todos os dias, porque a gente depende de algumas coisinhas que fogem do nosso controle. Internet e até tempo também para a transmissão. Não tempo para ler a Bíblia, mas para a transmissão. Nosso horário aqui é um pouco diferenciado e por isso gera algumas dificuldades. Mas vamos lá. Nós falamos no início de Provérbios, capítulo 1, e eu quero ler nessas oportunidades aqui, nessa ocasião, durante esses dias aqui no Recanto, no livro dos Provérbios, pois não temos assim uma dependência de um versículo com o próximo versículo. São verdades condensadas em pílulas muito pequenas. E aí a gente acaba aproveitando as bênçãos daquele trechinho ali da Escritura. Os provérbios quase todos são dois pensamentos, ou uma frase de duas orações, ou similares ou contraditórias. Um mostrando de um lado e mostrando o outro, ou dois pensamentos iguais. Assim é quase todo o livro de Provérbios. E eu quero ler ainda no capítulo 1, na minha biblinha, para falar com vocês poucos minutos. No verso 7 e o verso 8, que está no capítulo 1, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Que bom conselho Salomão tinha aqui e pôde transmitir, deixar escrito para nós. Nos primeiros 9 capítulos de Provérbios, Salomão usa umas 20 vezes o mesmo trecho, filho meu, e aí ele dá um conselho. Até chegar no capítulo 9, se eu não estiver enganado, no verso de número 10, ele repete o verso, é exatamente esse que nós lemos no verso 7, no verso 8, melhor dizendo. Ele fala a mesma coisa. E Salomão repete por muitas vezes, endereçado aos filhos, mas endereçado aos pais. Aliás, até os pais também são filhos. E Deus é, por excelência, o nosso Pai. Nós vimos na nossa leitura diária, até recentemente, no livro de Samuel e no livro de Reis, as histórias de Davi e Salomão. Claro que ali nas histórias de Davi e Salomão, nós temos a parte boa e algumas partes ruins, especialmente de Salomão. Mas um grande sábio, Salomão foi um grande sábio e ele deixou escritos conselhos que, se ele mesmo tivesse lido, ou melhor, se ele tivesse praticado, ele teria o sucesso que ele mesmo apregoou. Então, nós estamos aqui com a proposta de ser sábio, de ser bem-sucedido. E eu voltei no meu pensamento para o Velho Testamento. Você lembrou de Samuel? A sabedoria que ele herdou da sua mãe foi porque ele teve mãe. Samuel foi um grande juiz e profeta de Israel. Você já viu o grande Moisés? Tudo que ele foi por causa de sua mãe. Nem foi o ambiente que ele foi criado. Ele foi criado com colher de ouro
nem foi de prata, colher de ouro na boca, mas os ensinamentos de sua mãe. E aí, se formos para procurar no Velho Testamento vários, mas eu me lembrei de Timóteo no Novo Testamento. Nem temos muito a história de Timóteo, mas temos 2 cartas e o apreço que Paulo tinha por Timóteo. E ele próprio fala o que aprendesse de sua mãe e de sua avó também. Nas eras da igreja, nós temos os irmãos Wesley, João Wesley, Charles Wesley, que toda a vida deles, o que eles foram, eles deveram ao ensinamento de sua mãe. E Salomão bem fala desse jeito: filho meu, nós estamos repletos de ensinamentos para ser bem-sucedidos. E aí ele diz assim, que temer a Deus é ser sábio. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tanto é o verso 8 que lemos, quanto o capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele não ensinou apenas inteligência, mas sabedoria. E temer ao Senhor, acatar a voz do Senhor é sabedoria. O que quer dizer o contrário também, gente. Não ouvir o Senhor, por mais inteligente que seja, me desculpem, é tolice. O QI, o quociente de inteligência de um homem, que pode ser medido por provas, por desempenhos físicos, intelectuais que o mundo mede, ainda é tolice se não temer ao Senhor. Esse é o princípio da Bíblia, de 9 capítulos. 9 capítulos. Guarde essa mensagem no seu coração. Esta é uma partezinha da bênção de hoje, na nossa leitura, verso 7 e verso 8 do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua vida e procura temer ao Senhor e ser sábio. Tenham todos um bom dia com Jesus. Até a próxima. Com Deus, gente.